Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nós vamos iniciar esse culto virtual especial, né, clamando para que Deus abençoe todas as vidas que ouvirem essa mensagem. Essa mensagem foi pregada, né, foi ministrada no domingo passado, né, é uma mensagem muito importante e nós vamos aproveitar então para reproduzi-la para aqueles que não puderam estar na igreja, mas no final eu queria fazer um convite, não é? Isso torna então esse culto virtual especial, não é? Pela data que nós estamos fazendo, amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, não é? No livro de Provérbios. Se você puder ir comigo lá em Provérbios, no capítulo 25, ou Provérbios 25, né? Versículo 28. A palavra de Deus diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Né? Em algumas versões fala o homem que não tem domínio próprio. Em outras versões ainda fala assim, o homem que não sabe dominar-se. Né? Então, o que Deus, né, através desse versículo, através dessa palavra, nos ensina? Né? Aqui é retratado, né, de uma forma muito clara que a pessoa que não contém o seu espírito, ou seja, que não tem domínio próprio, que não sabe dominar-se, ele fica vulnerável. Vulnerável às, vamos dizer assim, ao fracasso, aos ataques, né, a tudo aquilo que o cerca, uma vez que ele não tem muros, né, significa ele não tem defesa, tudo aquilo que está em volta pode atingi-lo porque ele não está preparado para se defender. Amém? Nós sabemos, não é, que Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando cita o fruto, né, ou os frutos, né, do Espírito Santo na vida da pessoa, os frutos que são desenvolvidos através do Espírito Santo, um deles está escrito, não é, que é a temperança. Em algumas versões já está como domínio próprio. Mas por que isso é importante? Será que isso é importante só no nosso crescimento, na nossa maturidade espiritual? Será que isso é só importante na nossa vida espiritual? Então hoje nós vamos ver a importância do domínio próprio, ou a importância de nós termos sabedoria para nos dominarmos diante das situações. Amém? Bom, em primeiro lugar, as consequências, né, de uma falta de domínio próprio, de uma falta de temperança, de uma falta de controle das nossas atitudes, elas se refletem em várias áreas. Por exemplo, na área da saúde, uma pessoa que não tem disciplina, né, nós podemos dizer que até o domínio próprio, numa linguagem mais simples, é a disciplina, não é? Então, a pessoa que não tem disciplina, ela não vai comer o que precisa comer para fazer bem para a saúde, mas ela vai ceder aos caprichos, né, e às tentações de comer aquilo que ela não pode, aquilo que ela sabe que não faz bem para a saúde. Por que isso acontece? Porque ela não tem domínio próprio, não tem disciplina. Ela não vai, muitas vezes, ter a disciplina do sono, que é importante para a saúde, não vai ter os seus hábitos de higiene, não é? Por quê? Porque ela não tem a disciplina para praticar isso. Mas não é só na área de saúde que a falta de domínio próprio pode levar uma pessoa a ter problemas, né? Nós podemos falar nas finanças. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não sabe se controlar, ou seja, que não tem disciplina, ela vai gastar mais do que ganha, então vai ter problemas financeiros, ou então vai querer fazer alguma coisa na hora errada, e aí vai faltar muitas vezes o recurso, o dinheiro. Por quê? Porque ele não teve disciplina, o domínio próprio. Terceira coisa que nós podemos citar na vida normal das pessoas, na nossa vida do dia a dia, é que uma pessoa que não tem disciplina, não tem o domínio próprio, ela muitas vezes vai ofender uma pessoa porque ela não sabe se controlar. Vai tentar revidar ou fazer alguma coisa, responder de uma forma áspera qualquer coisa, porque ela não sabe se disciplinar, ela não tem o domínio, né, próprio. E isso afeta todas as áreas de relacionamento, sejam familiares, pessoais, vida profissional, vida amorosa, sentimental, enfim, vem atingir todas as áreas de relacionamento da pessoa. Mas tem uma quarta área que diz respeito à área espiritual, aos ataques e investidas do inimigo.
Eu queria que você fosse comigo lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando o apóstolo Pedro, ele ensina assim, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ou seja, anda em volta, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muito bem. Se ele está ao nosso derredor, significa que ele fica rodeando a pessoa, procurando uma brecha. Então, se a pessoa não tiver domínio próprio, não tiver a disciplina, os seus muros, como nós vimos lá no livro de Provérbios, eles vão estar destruídos, vão estar derrubados. E aí o inimigo, ele vem, não é, e nos ataca. Não é? Ser sóbrio quer dizer ser moderado. Quando Pedro fala assim, ser sóbrio, moderado, vigiai, é dominar, tenha domínio, né? Tenha disciplina, preste atenção nos seus atos, porque isso pode levar, né, a sua vida ao fracasso. Mas o que é o domínio próprio? Se nós tivéssemos que fazer uma definição, domínio próprio é uma capacidade ou uma habilidade de controlar os nossos impulsos, em primeiro lugar, e em segundo lugar, as nossas emoções. Então, domínio próprio é a capacidade ou a habilidade de controlar os nossos impulsos e as nossas emoções. Quando nós falamos que é uma capacidade ou habilidade, isso implica que nós devemos desenvolver, isso pode ser desenvolvido. Não é? E nós vamos aprender nessa manhã, né, a relembrar o que foi ensinado no domingo passado, né, e como que nós fazemos isso? Para nós termos as nossas vidas, não é, dirigidas com sabedoria. Uma pessoa que age com sabedoria, né, falando em sabedoria, ela age com cuidados, né? Ela toma decisões acertadas, porque ela nunca vai agir sem refletir, sem raciocinar, sem planejar antes. E também ela nunca vai agir, não é, com base nas suas emoções próprias, no seu pensamento próprio, mas ela vai buscar os pensamentos, a direção e a orientação de Deus. Então, uma pessoa que vai orar, eu estou falando para as grandes decisões, para as decisões importantes, ele não vai tomar sem orar e sem examinar a palavra de Deus, não é? Que a palavra de Deus traz para nós a sabedoria das decisões. Como que nós podemos desenvolver, não é, então, essa capacidade, essa habilidade de controlar os nossos impulsos e as nossas emoções? Nós vamos analisar duas partes, não é? A primeira parte é controlar os impulsos. Como que nós vamos controlar os impulsos? Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele vai ensinar isso. Então a palavra de Deus vai nos ensinar como que nós devemos controlar os nossos impulsos. Então, se você puder ir comigo lá, você vai ver o seguinte, está escrito assim: sabeis isto, meus irmãos, meus amados irmãos. Então, Tiago está falando para a igreja. Mas todo homem seja pronto, ou seja, rápido para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Então, Tiago ensina o seguinte: para você tomar uma decisão, para você saber o que você faz, você tem que ouvir muito rápido, você tem que procurar conhecer, ouvir todos os lados, tudo que está envolvido. Mas ser tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, tardio para tentar manifestar uma reação. Isso traz a sabedoria. Provérbios capítulo 19, versículo 2, né, ele fala assim: assim também a alma sem conhecimento, ficar sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés, peca. Não é? Eu gosto de uma versão, né, que é a Revista Atualizada, que quando fala esse versículo, Provérbios 19, versículo 22, fala assim: não é bom proceder sem refletir, sem pensar, e peca quem é precipitado. Pronto. Então nós sabemos que o impulso, né, ele leva todas as pessoas ao fracasso, porque no impulso não existe a sabedoria, não existe a razão. A pessoa age com o seu impulso natural, e isso faz com que a pessoa colha os resultados que ela não quer. Segunda coisa, controlar as emoções. Isso também faz com que nós não tenhamos domínio próprio, a falta de controle das emoções. Como que nós podemos controlar as emoções? Através da palavra de Deus, nós aprendemos isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim:
e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não faz o que todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, nós somos um povo escolhido de Deus. Então as nossas reações, elas não estão de acordo com o mundo, mas de acordo com a palavra de Deus, né? Então fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela renovação da nossa mente, em algumas versões, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus na nossa vida são coisas boas, mas nós só vamos experimentar quando nós transformarmos a nossa mente. Então controlar a emoção tem uma palavra-chave que significa transformação, né? Transformar nossa mente significa transformar o nosso modo de pensar, e ao invés de tomarmos decisões através do nosso pensamento próprio, de reações através do nosso pensamento próprio, nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, aos pensamentos e às reações que Deus nos ensina. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai mostrar que o importante para nós termos o domínio das nossas emoções é sabermos o que devemos pensar. Uma pessoa, ela só faz aquilo que ela pensa antes. Tudo aquilo que você fizer, se você falar assim, eu vou levantar da cadeira, para você levantar, você pensou antes. Então, o nosso pensamento, ele antecede, ele precede as nossas atitudes. Então é por isso que é importante pensar da forma certa. E aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo o que é, presta atenção, verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Boa fama significa o seguinte, o que as pessoas reconhecem que é uma coisa desejável para todos aqueles que se relacionam, né? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso, né? Pensar, eu nisto deve ocupar o seu pensamento, isso deve ocupar o seu pensamento, as coisas boas. A nossa transformação começa quando nós começamos a pensar em só coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Mas a transformação da mente exige um passo muito poderoso, né, para acontecer, ela por completo, né, ou pelo menos ela de uma forma que nós já conseguimos ver mudança na nossa vida. E isso só acontece através da palavra de Deus, ou seja, de estudarmos, de meditarmos a palavra de Deus, só vem através da oração e só vem através do jejum. Nós sabemos que nós estamos falando da luta, né, entre a carne, ou seja, a vontade natural, o nosso impulso natural, né, e o nosso controle espiritual, que é de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que o jejum ele é importante. O jejum ele vem controlar a nossa carne, as nossas emoções, os sentimentos naturais, colocando na nossa mente e na nossa vida, né, no nosso coração, a vontade de Deus. Amém? Isso daí faz com que a nossa vida, né, ela ande, né, sempre caminhando em direção à santidade diante de Deus. Porque se os nossos pensamentos, né, que precedem a atitude, eles forem transformando as nossas mentes, a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, isso significa que a nossa vida vai caminhar em santidade diante de Deus. Né? E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, né, está escrito assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14, se puder abrir, leia comigo. Seguir a paz com todos, ou seja, para seguir a paz com todos, você tem que saber, não é, como tratar uma pessoa, como reagir diante de uma pessoa, como tratar uma pessoa. Isso só vem através do domínio próprio. E aí ele fala assim, repetindo, seguir a paz com todos e a santificação. A santificação é o produto de uma vida transformada, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Então esse versículo ele fala de direção de Deus em nossa vida, né? Esse versículo fala da comunhão com Deus. Esse versículo fala do poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então, para que nós tenhamos a direção de Deus na nossa vida, comunhão com Deus e experimentemos o sobrenatural de Deus na nossa vida, então nós temos que andar com uma mente transformada, não é?
E isso significa que nós devemos ter controle do nosso espírito, ou seja, nós sabermos dominarmos os nossos pensamentos e reações e falas. Isso é o domínio próprio. Eu espero que esse pequeno resumo, esse breve resumo do culto que foi, né, feito no domingo passado, a palavra que foi ministrada, que traga para a tua vida o poder de Deus e provoque realmente uma mudança na sua vida para que você possa experimentar, né, sucesso, vitória, a paz, né, em tudo que você fizer. Para finalizar, eu queria lembrar que na próxima semana, no próximo domingo, nós teremos a Páscoa, a comemoração, a celebração da Páscoa. E a Páscoa é a data maior da cristandade. Não é? O Natal significa que Jesus veio ao mundo, mas a Páscoa significa que ele venceu. Significa que ele, na cruz, ele consumiu a obra que Deus Pai tinha reservado para ele. E isso, não é, nós celebramos através de uma Santa Ceia especial. Tanto é que nesse domingo não tem, não é, a Santa Ceia, como normalmente nós fazemos no primeiro domingo, mas nós vamos fazer no domingo de Páscoa. Eu queria que você se preparasse nessa semana. Né? Nós vamos ter vigília, né, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos nos preparar para que as nossas vidas, não é, sejam transformadas pelo poder de Deus. E eu queria que você tivesse a oportunidade de refletir isso durante a semana. Deus abençoe a todos. Eu espero que você tenha, através dessa palavra, uma oportunidade de mudar a sua vida. Em nome de Jesus.